Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, meu Pai. Nós te agradecemos porque até aqui a tua mão tem nos sustentado, Senhor. Obrigada por todos os livramentos, obrigada por cuidar, meu Pai, de cada um de nós e também dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Como disse o salmista, como te agradecer por todos os bens que o Senhor tem nos feito, meu Pai. Que os nossos corações, ó Pai, estejam gratos, voltados a Ti a cada dia, a cada segundo da nossa vida. Pai, eu quero neste momento pedir que o Teu Espírito Santo venha iluminar, Senhor Deus, o nosso entendimento, venha nos dar a direção, meu Pai, para que seja feita não a nossa vontade, não a vontade do homem, não a vontade da carne, mas a Tua vontade, que prevaleça o Teu querer, que prevaleça a Tua palavra sobre todas as coisas, meu Pai. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, que possamos aprender mais de Ti que é santo, que possamos aprender da Tua palavra, Senhor Deus. E eu creio que a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem poder para libertar, para transformar, para sarar e para salvar, Senhor Deus. A Tua palavra é poder, o Evangelho é poder, Senhor Deus, para salvar. Em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco mais uma vez, como tem sido das outras vezes, que hoje não seja diferente e que nós possamos, meu Pai, sair dessa live nessa noite com os nossos corações alegres e maravilhados com tudo aquilo que o Senhor nos deixou escrito e com tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler desde o primeiro versículo, Paz Israel. Desde o primeiro versículo, para a gente recapitular, e aí a gente vai para o capítulo 9, para o versículo 9. Pai Xande, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a vossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Paz Veiga, seja bem-vindo. Irmãos, eu fiz hoje... nós falamos sobre esses versículos na última live, mas eu fiz hoje um resumo dessas perguntas que o apóstolo Paulo faz no comecinho do capítulo 3, nesses versículos que nós acabamos de ler. E eu vou resumir basicamente nessas perguntas. Ai, não tá nesse caderno não. Tá nesse aqui. A primeira pergunta, Paz Moisés, Paz Marino, a primeira pergunta que o apóstolo faz, e detalhe, gente, aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, porque ele está escrevendo aos judeus que estavam em Roma, aos irmãos que estavam em Roma, a igreja que estava em Roma, a comunidade, né, de Roma, e
E ele está escrevendo tanto a gentios quanto a judeus. E ele sabe que esses argumentos que ele tem usado desde o capítulo 2, os judeus iam contestar. Por quê? Porque os judeus, eles se achavam privilegiados, eles se achavam superiores às outras pessoas, porque eles tinham a lei, porque eles eram judeus, porque eles tinham a circuncisão. Então Paulo, sendo antes alguém que era zeloso, que zelava pela lei, ele já sabia os argumentos que as pessoas iam usar para contrapor aquilo que ele estava escrevendo. Tanto é que várias vezes o apóstolo Paulo pregando e ele foi rejeitado, aquilo que ele estava pregando foi rejeitado, a mensagem que ele estava pregando foi rejeitada, principalmente pelos judeus. Então a gente vê que desde o capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo está colocando todo mundo num tribunal. Né? Ele está fazendo um diagnóstico, e o diagnóstico do apóstolo Paulo é que todos são indesculpáveis. Ele coloca tanto gentio quanto judeus nesse tribunal, e nesse tribunal todos são indesculpáveis diante de Deus. No capítulo 3, ele faz algumas perguntas, porque ele já sabe que o judeu vai contrapor aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está anunciando. Então as perguntas que ele faz, a primeira pergunta que ele faz é assim, não tem vantagem alguma eu ser judeu? Ele escreve essa carta e ele já sabe, alguém vai perguntar, então peraí, não tem vantagem eu ser judeu? Porque Paulo está colocando o judeu, equiparando o judeu igual ao gentio. Ele está colocando na cadeira de réu tanto judeu quanto gentil. E talvez algum judeu perguntasse, não tem vantagem alguma então eu ser judeu? E ele mesmo responde, tem sim um grande valor em receber a palavra de Deus, que são os oráculos, que ele fala no versículo 2. Outra pergunta que ele faz nesses versículos, mas essas palavras fracassaram. Se muitos não creram, como que Deus pode cumprir essas promessas? Porque os judeus, eles receberam a palavra, os oráculos, então eles têm de certa forma uma vantagem. O apóstolo Paulo disse que eles tinham sim uma vantagem, e a vantagem que eles tinham era justamente de receber os oráculos, de receber a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento, todo o Pentateuco estava nas mãos dos judeus, e essa é a vantagem que eles tinham, eles receberam a vontade de Deus, a palavra de Deus. Só que eles podiam usar como argumento, então peraí, se os judeus receberam a palavra de Deus, mas eles estão de igual modo como os gentios, do que adiantou? Fracassou a palavra de Deus? Fracassou a vontade de Deus? Deus é injusto, porque se eles receberam a lei, se eles receberam a palavra, se eles foram separados, mas eles não creram, então Deus é injusto? Aí o apóstolo Paulo responde, se a justiça de Deus é revelada... Não, ele responde com o Salmo de Davi, né? Ele diz, não, de maneira nenhuma Deus é injusto, seja todo homem mentiroso, mas Deus... ele continua sendo justo. A incredulidade do povo, na verdade, só revela aquilo que o apóstolo Paulo está falando desde o começo, que todos são indesculpáveis. Os gentios eram indesculpáveis por mesmo diante da revelação natural não obedecerem a Deus e não voltarem o seu coração para Deus. Os judeus receberam os oráculos, os judeus receberam a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas ainda assim eram pecadores, ainda assim careciam da misericórdia e da graça de Deus. Então, a incredulidade do povo, na verdade, revela a justiça de Deus. Paulo dizendo isso, alguém poderia perguntar, e ele já sabendo que alguém poderia perguntar, ele diz, se a justiça de Deus é revelada por meio da nossa injustiça, é justo que ele nos julgue? Se a justiça de Deus é revelada por meio da nossa justiça, não é justo que ele nos julgue, porque a nossa injustiça traz a lume, traz à luz a justiça de Deus. Então, na medida que nós somos injustos, as pessoas vão conhecendo o quanto Deus é justo. Paulo, ele ainda vai dizer, eu falo como homem, esse argumento é
é chulo, mas ainda que alguém use, ele já tá usando esse argumento e já tá dando a resposta. Se a justiça de Deus é revelada por meio da nossa justiça, é justo ele nos julgar? E ele usa esse argumento porque os judeus acreditavam no juízo de Deus. Embora eles se achassem superiores e achassem que eles estavam salvos, eles acreditavam no dia do juízo. Então Paulo usa algo que eles já acreditavam contra eles mesmos. Vocês acreditam no dia do juízo. Então se vocês estão dizendo que o fato da injustiça de vocês revelar a justiça de Deus e com isso não é necessário um dia do julgamento, vocês estão anulando aquilo que vocês mesmos acreditam. Se fosse assim, Deus não julga ninguém, mas todos acreditamos que Deus há de julgar no dia do juízo. A outra pergunta, a última pergunta que Paulo faz, ele diz assim, mais ou menos assim, gente, isso aqui eu tô lendo no meu caderno, tá? Eu escrevi hoje para simplificar. Então, vamos pecar mais, já que a minha injustiça revela a justiça de Deus? Muito provavelmente alguém poderia fazer essa pergunta. Como que tá essa pergunta na Bíblia? Tá assim, olha. Versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Então, o que eles estão falando aqui? Olha, então, já que a nossa injustiça revela a justiça de Deus, vamos pecar mais. Já que esse evangelho aí que você está pregando, Paulo, é o evangelho da graça, é salvação mediante a fé, então vamos pecar mais. As pessoas acreditavam que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho que dava liberdade, plena liberdade para as pessoas saírem por aí fazendo tudo o que elas queriam. Paz FF. Paz, Fábio, seja bem-vindo, obrigada. As pessoas olham, então tá, então esse evangelho aí, já que você tá dizendo, Paulo, que a salvação é mediante a fé, que a justificação é por meio da fé, então a gente vai sair por aí fazendo tudo que a gente quer, não precisa mais obedecer a Deus, não precisa mais cumprir os mandamentos de Deus, vamos sair por aí fazendo o que quer. Então as pessoas acreditavam que esse evangelho que Paulo pregava era um evangelho libertino, era o evangelho da libertinagem. Então ele já tendo em vista o que as pessoas pensavam, que as pessoas já questionavam a ele, e ele também sendo um judeu, ele já sabia, e ele faz essa pergunta. Então vamos pecar mais, já que a minha injustiça revela a justiça de Deus? É assim, já que aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais, que vai abundar ainda mais graça. E Paulo vai dizer assim, acreditar que quanto mais se peca, melhor já é digno de julgamento. Então não é porque Paulo pregava o evangelho da graça, a salvação por meio da fé, que ele estava pregando um evangelho libertino. E ele diz, olha, acreditar que quanto mais se peca, melhor é, só isso já é suficiente, só esse pensamento já é suficiente para ser digno de julgamento. Então é basicamente isso que o apóstolo Paulo diz nos 8 primeiros versículos. Agora a gente vai para os versículos 9, tá bom? A partir do versículo 9. Eu vou falar para vocês um dos motivos que eu achava essa carta bastante complicada, bastante complexa para mim. E aqui é um dos motivos. Abaixa um pouquinho. E um dos motivos é esse, versículo 9 está escrito assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Irmãos, eu li isso aqui, aí voltava no versículo 1. O versículo 1 está escrito assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita!
O apóstolo Paulo acabou de dizer que a vantagem que o judeu tinha era muita. No capítulo 9, versículo 4 e 5, ele vai até listar essas vantagens. Só que quando chega no versículo 9, ele diz assim, ó, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, isso dava um nó na minha cabeça. Isso dava um nó, porque, peraí, ele acabou de falar que eles têm muitas vantagens. Agora ele tá falando que não tem. Agora ele tá falando que não tem. A minha mente bugava. Eu lia e não entendia. Agora eu entendo. Glória a Deus. Ele tá falando, a partir do versículo 9, nesse tribunal. Nesse tribunal, ele já diagnosticou. Todos são indesculpáveis diante de Deus. As vantagens que os judeus têm é justamente as vantagens de terem recebido a lei, de terem recebido a circuncisão. A vantagem deles eram muitas, dos judeus que vieram os patriarcas. O próprio Cristo, o próprio Messias, ele veio dos judeus, é da linhagem de Judá. Ele é da tribo de Judá. Então a gente observa que sim, os judeus têm essa vantagem. Porém, mesmo com essa vantagem, mesmo tendo recebido os oráculos de Deus, eles não obedeceram. Eles não creram. E o fato deles não crer coloca para eles uma responsabilidade maior ainda do que a dos gentios. E no nosso caso hoje não é diferente. A gente conhece a palavra, a gente conhece o evangelho, todos são indesculpáveis diante de Deus, mas porque nós conhecemos, porque nós entendemos a cobrança e a responsabilidade em cima de nós, ela é muito maior do que a de quem não conhece. É muito maior a cobrança em cima da igreja, no sentido da sociedade, como é visto pela sociedade. Por quê? Porque uma prostituta, um ladrão, um homicida, eles estão nessas práticas, mas eles não conhecem o evangelho, eles não tiveram um encontro ainda com Deus. No nosso caso, nós já tivemos um encontro com Deus, nós conhecemos a palavra, então nós somos mais cobrados do que eles. O fato deles cometerem essas práticas, eles viverem nessas práticas, não os torna indesculpáveis diante de Deus. Porém, no nosso caso, a gente conhece a palavra, então praticar pecado, praticar algo que vai contra a palavra de Deus, nos torna ainda mais culpados. Vocês têm noção? Fábio Barros, Paz do Senhor. Vocês estão conseguindo entender? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, os judeus, eles tinham essa vantagem, porque foi dado mais a eles. Eles receberam mais. Eles receberam mais. Só que diante do tribunal, esse diagnóstico que o apóstolo Paulo está fazendo, quando ele coloca todo mundo no tribunal, tanto gentil quanto judeu, aí agora ele vai dizer, o judeu, ele não tem vantagem sobre o gentil. Porque nesse tribunal, todos são iguais. Todos estão debaixo do juízo de Deus. Absolutamente todos. Paz Rei, seja bem-vinda. Absolutamente todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ainda que os judeus tenham recebido os oráculos e tenham tido algumas vantagens, eles falharam. Por que eles falharam? Porque eles não creram. E porque eles não creram, só revela, irmãos, a dureza do coração do homem. Revela o quanto o homem é falho e necessita de um Salvador. Porque com privilégio ou sem privilégio, o homem pecou. O homem falhou. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre pecado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pecado. Talvez é algo que não é muito falado, talvez é algo que as pessoas não gostem muito de falar, mas é necessário a gente falar. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre pecado. Versículo 9, ele diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem diante do tribunal?
Não, judeu não tem vantagem, nem judeu, nem gentil, nem Assembleia de Deus, nem CCB, nem ninguém tem vantagem. Todos são igualmente, todos serão julgados igualmente. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Tanto judeus como grego estão debaixo do pecado. Irmãos, quem é que está debaixo do pecado? Todos. Todos. Não tem diferença. Mesmo os gentios, quanto os judeus estão debaixo do pecado. O homem está debaixo do pecado. E eu não estou falando, irmãos, quando a Bíblia trata de do pecado, ela não está tratando de pecados como, por exemplo, a mentira, o adultério. Tudo isso é sim pecado. Eu não estou dizendo que isso não é pecado. Isso é pecado. Mentira é pecado, adultério é pecado, traição é pecado, que mais? Homicídio é pecado, idolatria é pecado. Tudo isso é pecado. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando do pecado. E que pecado que é esse? É o pecado que nós herdamos dos nossos pais. É o pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Sabe que pecado é esse, irmãos? É esquecer de Deus. É virar as costas para Deus. É ouvir as ordens de Deus e simplesmente não cumprir, não obedecer. Não foi isso que aconteceu no Éden? Vamos voltar lá no princípio. Deus criou o homem, formou o homem, colocou o homem no paraíso, colocou a mulher para ser sua esposa, para ser sua auxiliadora, né? E tá lá os dois, todos os dias Deus descia no jardim e se relacionava com o homem, eles tinham um relacionamento, eles tinham uma amizade. Deus, mesmo sendo santo, irmãos, mesmo Deus sendo santo, Adão e Eva, eles podiam ter um relacionamento com Deus. Eles podiam ter um encontro com Deus todos os dias, mesmo Deus sendo santo. A gente observa que um homem pecador sem Cristo não pode de maneira nenhuma se aproximar de Deus. A gente vê isso no Antigo Testamento. Os homens não podiam se aproximar de Deus, eles tinham medo da glória, eles tinham pavor da glória de Deus, e não era temor, eles tinham terror. Então a gente observa que lá no Éden, lá no começo, Adão e Eva tinham, oi Mari, boa noite, tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham contato com Deus, eles tinham, era tudo perfeito. E tinha também uma ordem, e a ordem era não coma do fruto. Irmãos, Deus disse, vocês podem comer de tudo. Deus não falou assim, vocês vão passar fome e vocês não vão... Não, Deus permitiu eles fazerem tudo. Ele só deu uma ordem. E qual é o pecado, irmãos? O pecado é o homem analisar a ordem que Deus deu, pensar se realmente aquilo que Deus falou é bom para ele, ou se ele pode, baseado na ordem que Deus deu, tomar uma outra decisão. Tá, mas Deus falou isso aqui. Mas e se eu fizer tal coisa? Sabe o que é isso, irmãos? É orgulho. É você querer, é o homem querer ser Deus de si mesmo. É a mesma coisa que aconteceu com o anjo de luz. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ou melhor, ele quis ser maior que Deus. Ele foi expulso. No caso de Adão e Eva, eles não quiseram que Deus tomasse as ordens por eles. Eles quiseram tomar as decisões. Então eles vão julgar, eles vão analisar a ordem que Deus deu, pensando se aquilo era bom para eles ou não. E eles tomam uma decisão contrária. Isso é o pecado, irmãos. Isso é o pecado. É você saber que Deus deu uma ordem, você saber que Deus é poderoso, você saber que Deus é santo, e mesmo assim você analisa e faz contrário àquilo que ele falou. E isso
é o que nós herdamos de Adão. Isso é o que nós herdamos dos nossos pais. Todos nós somos assim. Todos nós, irmãos. Quantas vezes a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que deve ser feito e a gente não faz. A gente pensa, a gente analisa e a gente não faz. Por quê? Porque a gente quer tomar as decisões. A gente quer achar o que é certo pra gente ou não. Mas se nós temos um Criador, se nós temos um Pai, quem sabe o que é melhor é Ele. Quando nós tomamos a decisão no lugar de Deus e passamos por cima de uma ordem que Ele deixou, nós estamos dizendo para Ele, eu sou melhor que você. A minha decisão é melhor do que a sua. Aquilo que eu pretendo fazer, que vai de contrário daquilo que você falou, é melhor para mim. Isso é o pecado, irmãos. É o homem querer ser Deus de si mesmo e virando as costas para o seu Criador. Desde o princípio foi assim. Depois, no final das contas, sempre acaba colocando a culpa nele. Quem foi que Adão colocou a culpa? A mulher diz assim, não, foi a serpente. A mulher coloca a culpa na serpente. Adão coloca a culpa na mulher e em Deus. Porque ele fala assim, foi a mulher que o Senhor... Olha só, irmão, olha como isso é forte. Adão não põe a culpa só na mulher. Adão fala assim, a mulher que o Senhor... Olha o que Adão está fazendo. Foi o Senhor que preparou essa mulher. Se o Senhor não tivesse preparado essa mulher, se o Senhor não tivesse colocado ela aqui, se o Senhor tivesse me dado outra mulher, se o Senhor tivesse feito de outra forma, se o Senhor... Adão, ele está colocando a culpa em Deus. Porque ele tomou uma decisão contrária da que Deus mandou. Irmãos, todos nós somos assim. Você praticamente disse de forma resumida que o pecado é não crer em Deus. Ó, você quer ver? O pecado, irmãos, o pecado, mesmo que a intenção seja boa, o pecado é você não crer em Deus. É você passar por cima de uma ordem de Deus. Você quer ver um exemplo perfeito para isso? Mateus capítulo 16. Quando Jesus está... Eu vou ler. Pecado, ele é pecado ainda que a intenção seja boa. Ainda que a intenção seja a melhor possível, ele continua sendo pecado. Quando uma pessoa, ela para e pensa, analisa a ordem de Deus e pensa, não, aquilo que eu tenho na minha cabeça é melhor do que a ordem de Deus, isso já é pecado. Olha só o que diz Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus ele começa a anunciar aos seus discípulos. Era chegada a hora, estava chegando perto da hora, e ele começa a anunciar, olha, é chegado o tempo em que o Filho do Homem vai sofrer muitas coisas, vai padecer nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, e ele vai ser morto.
Só que ele está dizendo, e vai ser ressuscitado. Jesus começa a anunciar o que ele havia de padecer para os discípulos, mas ele já está dizendo o que vai acontecer depois. Ele não está dizendo assim, ó, ele vai ser morto, o filho do homem vai ser morto. Não, ele está dizendo, o filho vai ser morto, vai padecer, vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Só que no versículo 22, está escrito assim, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, fala pra mim, a intenção de Pedro é boa ou não é boa? Claro que é boa. E Pedro não queria ver Jesus morrer. Quem de nós estaria lá com os discípulos e ia falar, isso mesmo, Jesus, vai mesmo, continua aí, vai lá, vai padecer na mão dos escribas, a gente vai ficar aqui assistindo. Não dá. A intenção de Pedro é a melhor possível. Ele não queria ver Jesus padecendo, muito menos ver Jesus sendo entregue nas mãos dos escribas e ser crucificado. Quem de nós queria ver isso? Pedro não queria. A intenção de Pedro era boa ou não era? A intenção de Pedro, o que motivou Pedro a dizer isso era bom ou não era? Olha o que Jesus vai dizer para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque ainda que a intenção, a motivação de Pedro fosse boa, ele estava passando por cima da ordem de Deus. Jesus veio fazer o quê? Veio cumprir a palavra de Deus. E Jesus fez tudo conforme estava escrito. Tudo o que Jesus fez, irmãos, foi conforme estava escrito. Jesus, ele cumpriu toda a escritura. Até na cruz, quando Jesus diz, tenho sede, ele diz para que se cumprisse a escritura. Então, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Se Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, alguém diz para ele, não faça isso, é por isso que Jesus fala para ele, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Porque quem queria que Jesus não cumprisse aquilo que era a vontade do Pai, era Satanás desde o princípio. Foi por isso que ele convenceu Eva, foi por isso que ele convenceu Adão, irmãos. Desde o princípio, o propósito de Satanás é que a vontade de Deus não seja cumprida. Foi isso no Éden e Pedro agora ele faz a mesma coisa. A intenção dele era boa. Não quero que Jesus padeça, não quero que Jesus pereça, não quero que Jesus morra. Mas, na verdade, Jesus identifica nele uma atitude de Satanás. Por quê? Porque era contrário à vontade de Deus. Isso é pecado. Pai, gente, quem chegou aí agora, malvadão, sejam todos bem-vindos. Jesus ainda fala assim, ó, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Pedro estava cogitando das coisas dos homens. Pedro não estava cogitando das coisas de Deus, ele estava cogitando das coisas dos homens. E isso é influência sim de Satanás. Lá no Éden, Eva e Adão, eles foram influenciados por Satanás para cogitar as coisas dos homens. E eles viraram as costas para aquilo que Deus tinha ordenado. Jesus, ele veio para cumprir a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala que Jesus foi tentado no pecado e não pecou, é porque Jesus, em momento algum, deixou de fazer a vontade do Pai, irmãos. Em momento algum. Ele foi tentado, e olha que ele não foi tentado. Não é que ele não foi tentado, ele foi tentado. Mas ele veio para fazer a vontade do Pai, e foi isso que ele fez. Agora, nenhum de nós, nenhum ser humano nessa terra consegue cumprir a vontade de Deus 100%, plenamente.
É exatamente por isso. É exatamente por isso que Paulo vai dizer que não há um justo sequer, que não há um que busque a Deus, porque nenhum homem é suficientemente capaz de nunca fazer a sua própria vontade, ou de nunca cogitar as coisas dos homens. Ele sempre vai cogitar as coisas dos homens, sempre vai avaliar, sempre vai pôr numa balança a vontade de Deus ou a minha vontade. Algumas vezes vai escolher a sua própria vontade. Esse é o pecado. Essa é a depravação. Vamos voltar para Romanos. Voltou, gente? Vocês estão me vendo? Voltou. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. O apóstolo Paulo, ele é muito inteligente, gente. Minha net está travando muito. Ele é muito inteligente. Meu Deus do céu, esse homem é inteligente demais. Era, né? Esse homem era inteligente demais. O que ele vai fazer agora? Ele já usou alguns argumentos que muito provavelmente algum judeu usaria, né? As perguntas que ele faz no início desse capítulo provavelmente viria de um judeu. Agora, ele vai usar trechos do Antigo Testamento. Ele vai usar Isaías, ele vai usar o Salmo 36, ele vai usar o Salmo 143, Gálatas. Se vocês quiserem, eu dou a referência para vocês. Eu falo e vocês quiserem anotar aí, eu dou a referência. Senão, são salmos que ele vai usar agora. São salmos que ele vai usar agora. O que Paulo vai fazer, gente? Ele vai falar assim, olha, se aquilo que eu estou anunciando, se o evangelho que eu estou pregando não é suficiente para vocês acreditarem, eu vou mostrar para vocês que na Bíblia de vocês está escrito tudo aquilo que eu estou pregando. Ele está dizendo assim, eu vou mostrar para vocês que tudo isso que eu estou falando já estava sendo anunciado muito tempo antes pelos profetas. Ele está dizendo assim, abre a Bíblia de vocês aí, que vocês vão ver que tudo aquilo que eu estou falando tem base. Tudo aquilo que eu estou falando não saiu da minha cabeça. Mas Deus já estava anunciando muito tempo antes. Então, por isso ele vai citar Salmo 14, Salmo 53, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Salmo 36, Salmo 143. E para terminar, ele ainda usa Isaías 59. Isaías 59, 7 e 8. Por isso que eu falo que esse homem era inteligentíssimo demais, gente. Então, ele diz aqui, não há um justo, nenhum sequer. Paz Adelmo. Não há um justo, nenhum sequer. Como assim não há justo? Aí pode vir a contradição, ou pode alguém se levantar, como o apóstolo Paulo já imaginava, né? Que alguém se levantaria e perguntaria, alguém pode levantar e perguntar, mas Aline, a Bíblia diz que há justo, né? Os justos clamam e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. O justo viverá pela fé. Como assim? Não há um justo e há justo. Tem justo ou não tem justo? O justo que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando da condição do homem debaixo do pecado, irmãos. Ele está falando da condição do homem no tribunal de Deus, debaixo do pecado. Tá? Lembre-se disso. Essa condição aqui é o diagnóstico que ele está fazendo. Ele está fazendo um diagnóstico para depois dar a solução. Esse justo que o apóstolo Paulo está falando aqui é alguém que não pode se justificar diante de Deus.
É alguém que diante de Deus não pode dizer assim, ah, mas eu não conhecia, ah, mas eu não entendi, ah, mas ninguém pregou para mim, ah, mas ninguém me explicou, ninguém me ensinou. É no sentido de se justificar diante de Deus. Ah, mas eu era bonzinho, ah, mas eu dava esmola na rua, ah, mas eu ajudava os necessitados, ah, mas eu não pratiquei mal contra ninguém. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando aqui, não há um justo, nenhum sequer. Tanto que, lá em Eclesiastes 3, versículo 7, se eu não me engano, quando Salomão, ele escreve isso, e ele diz, não há um justo sequer, não há um justo que não peque. Ou seja, aqueles que estão debaixo do pecado não é justo. E aqueles que estão debaixo da graça se torna justo porque é justificado por meio da graça, mas ainda assim ele peca. Boa noite, David. Ele não é pecador, ele peca, né? Deixa eu ver se sobrou alguma coisa pra mim. Sobrou, uma moedinha. Obrigada, gente. Então, esse justo é alguém que não pode se justificar. Ele acabou de falar que todos estão debaixo do pecado. Se todos estão debaixo do pecado, você não pode se justificar diante de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí alguém pode falar, mas Aline, as pessoas oram, as pessoas buscam a Deus, as pessoas fazem campanha, as pessoas fazem propósito, as pessoas leem a Bíblia. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de esse não há quem entenda, e não há quem entenda a mente de Deus. Não há quem entenda de fato e de verdade a vontade de Deus. Nem Adão entendeu. Não há quem busque a Deus. Como assim não há quem busque a Deus? Os patriarcas buscaram a Deus. Ele está dizendo assim, não há quem busque a Deus. Ele está falando de um relacionamento. Lembre-se, irmãos, esse relacionamento que o apóstolo Paulo está falando é de relacionamento do homem com o seu Criador, do homem com Deus. Se não for Deus, irmãos, se não for Deus se manifestar de alguma forma, seja na revelação natural ou seja na revelação especial, o homem não busca Deus. Vamos ser sinceros. Por que nós buscamos a Deus? Ainda que hoje a nossa motivação seja diferente, mas desde a primeira vez, qual de nós que falou assim... Ah, eu não preciso de nada nessa vida, eu não preciso de mais nada, o meu emocional tá bem, meu casamento tá bem, minha família tá bem, meu trabalho tá bem, minha vida profissional, tudo tá tudo bem. Agora eu vou buscar Deus porque só falta isso. Não, gente, vamos ser sinceros. Todos nós fomos motivados de alguma forma, ou seja, algo físico, ou seja, algo material, ou seja, emocional, ou seja, moral. Você quer ver um exemplo? Se nós buscamos a Deus, porque nós sabemos que nós dependemos dele, de certa forma, você já está buscando pensando no que você vai ganhar. Se você busca Deus, não, eu li a Bíblia, eu entendi que eu preciso de um Salvador, porque senão eu estou condenado. Nós já estamos buscando a Deus porque nós precisamos. Não há um que entenda a mente de Deus e que o busque só porque ele é Deus. Só por isso. Não há, irmãos. Nós buscamos a Deus porque nós sabemos que nós dependemos dele. Além disso, é ruim? É ruim eu saber que eu dependo de Deus? Não, não é ruim. Nós dependemos de fato dele. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é nesse sentido. De que se for colocado o homem diante de Deus, nós não o buscamos porque nós queremos. Porque é um desejo do nosso coração ardente. Sem
a fé, sem a operação, o agir do Espírito Santo de Deus, nós não buscamos a Deus por causa do que Ele é, mas por causa daquilo que Ele pode nos oferecer. Por isso Ele diz, não há ninguém que entenda, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Todos, irmãos, se extraviaram. Todos. Quem é que se extraviou? Gentil? Judeu? Todos. Nenhum fica de fora. Talvez, essa mensagem seja tão difícil pra gente. Talvez essa mensagem seja tão difícil da gente entender que a gente pense assim. Eu não sou essa pessoa não, que a Aline tá falando. Eu não sou essa pessoa, não, que busca a Deus porque eu tenho algum interesse. Eu busco a Deus porque eu amo a Deus. A Bíblia está dizendo, irmãos, que todos se extraviaram. Mas a Aline tá exagerando. A gente vive na graça. Mas você não nasceu conhecendo a graça e você não nasceu debaixo da graça. Para você estar debaixo da graça, você precisou crer antes. Então, um dia, você estava absolutamente debaixo do pecado. E quando você estava lá, você não buscou a Deus só porque você entendia que Ele era tudo o que você precisava. Hoje você entende. Mas um dia, nem eu e nem você entendíamos. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Não há quem faça o bem. Aí alguém pode falar assim, mas Aline, eu faço o bem. Alguém pode dizer assim, mas até um ateu que não acredita, eu vejo quantas vezes você vê alguém aí que não acredita ou de outras religiões que não professam a fé em Cristo fazendo caridade. Aí alguém pode falar assim, Aline, mas eles não estão fazendo bem? Não é desse bem que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando do bem que vem da mesma natureza que de Deus. Quando Deus faz o bem, irmãos, Deus espera receber algo em troca? Quando Deus, Ele faz o bem, Ele está esperando alguém retribuir? Quando Deus faz o bem, Ele está esperando alguém reconhecer e falar assim, glória a Deus. Por acaso, Deus, Ele precisa do homem para o glorificar, irmãos? Deus sem nós continua sendo Deus. A gente fala, Deus, glória a Deus, glorifica o teu nome, mas Ele continua sendo Deus, com a gente glorificando ou não. Pode o mundo inteiro virar as costas para Deus, irmãos, e Ele vai continuar sendo Deus. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Paulo, no versículo 4, ele diz assim, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Paz Edmar, seja bem-vindo. Voltou. Deus, Ele continua sendo Deus. Então, assim, mas Aline, eu vejo pessoas fazendo obras de caridade. Eles não fazem o bem? Eles não estão ajudando, não estão estendendo a mão, mas qual é a motivação do coração deles? A motivação do coração deles não é a mesma motivação que tem no coração de Deus. O que Deus quer, irmãos, o que Deus quer é que nós façamos o bem com a mesma motivação que tem no coração dele. Falar em coração, lembrei de Davi. Até Davi, que era segundo o coração de Deus, ele não pecou? Ele não falhou? Por quê? Porque todos estão debaixo do pecado. Todos se extraviaram, irmãos. Todos. Não há um justo sequer. Nesse sentido de não querer buscar a Deus. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urge engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca
a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Irmão, isso aqui é um retrato da humanidade, tá? Da humanidade. Alguém pode falar assim, mas Aline, eu vivo na graça, Aline. Aline, eu não faço isso não, Aline. Mas isso aqui é o retrato da humanidade. Todos estão debaixo do pecado. Se os seus pés velozes são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo fala da garganta, da língua, dos lábios, a boca, os pés, os olhos. O apóstolo Paulo está falando que o pecado, irmãos, ele atingiu não há uma parte no nosso corpo que a gente não possa dizer assim, ó, não foi afetado pelo pecado. Toda parte do ser humano, toda parte do corpo do ser humano foi afetada pelo pecado. Não dá para dizer assim, ó, os meus olhos não foi afetado pelo pecado. Não, irmão, se a gente não tomar cuidado, com os nossos olhos, Jesus disse que se os nossos olhos forem trevas, grandes trevas nós seremos. Jesus disse que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Jesus diz que do coração do homem procede os maus desígnios. Irmãos, esse é o retrato da humanidade. É por isso que eu falo, alguém pode dizer assim, mas Aline, por que eu preciso de um salvador? Se eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não cometo homicídio, eu não cometo idolatria. Aí a pessoa fala assim, mas eu não preciso de salvador. Eu sou bonzinho, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas precisam de ajuda, eu tô lá para ajudar, seja financeiramente, ou seja estendendo a mão, ou seja dando o ombro para a pessoa chorar, eu ajudo. Ainda assim, essa pessoa precisa de um salvador. Porque diante do tribunal estão todos debaixo do pecado, todos se extraviaram. Todos, irmãos, gentios, judeus, gregos e judeus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, não há temor diante dos seus olhos. Não há temor. Sabe o que é? Temor é reverência, é respeito. Não há temor diante dos seus olhos. Irmãos, se houvesse temor, e eu vou dizer até nós como igreja, se houvesse temor verdadeiramente em nós, muita coisa a gente deixaria de fazer. Porque tem coisa que a gente sabe que é errado, tem coisa que a gente sabe que não agrada a Deus, tem coisa que a gente sabe que vai contra a palavra de Deus e mesmo assim a gente faz. Ah, só dessa vez passa. Deus sabe que eu sou falho. Deus sabe que eu sou fraco. Ah, eu não consigo ser perfeito. Irmãos, se houvesse temor, realmente temor no nosso coração, a gente não falharia tanto. A gente não erraria tantos. Quem foi que mandou baú? Foi o Fábio. Levem o Fábio pra vida. E tem mais baú. Gente, vocês estão ricos. Vamos lá. Todos pecaram. Todos. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Boa noite, gente. Quem tá chegando, sejam bem-vindos. Agora que eu vi que tem 84 pessoas na live. Eu não devia nem ter olhado. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Boa noite, Samara. Olha isso, irmãos. Para que é a lei? Para que serve a lei? Para calar nossa boca. A lei é para calar a nossa boca. Vamos lá, vamos voltar para o tribunal? O apóstolo Paulo coloca todo mundo diante do tribunal. Aí alguém pensa assim, eu sou inocente, eu não fiz tudo isso aí não. Eu não fiz tudo isso aí que estão dizendo não. Aí o advogado, ele chega com a lei e começa a apresentar tudo aquilo que está escrito na lei. Aí você começa a observar que você falhou em tudo. Quando você observa que você falhou em tudo, a lei diz para você, você é culpado. Você vai falar o quê? Irmãos, vamos pegar só os 10 mandamentos. Só os 10 mandamentos. Vamos lá. Vamos lá para Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Não terás outro Deus diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terá outros deuses. Isso do decálogo, né? Não terá outros deuses diante de mim. Algum de nós, será que nunca teve outro Deus diante de Deus? Aline, mas eu não tenho uma imagem na minha casa. Eu nunca tive uma imagem na minha casa, nem antes de eu me converter. Eu não tinha uma imagem na minha casa. Eu não tinha lá fulano, ciclano, uma imagem. Eu não me prostrava diante da imagem, não fazia oração. Tá, ok. Mas alguma vez você decidiu fazer a sua vontade ao invés da vontade de Deus? Alguma vez, ao invés de você fazer a vontade de Deus, mesmo a sua consciência te acusando, você passou por cima da acusação da sua consciência e fez a sua vontade? Isso já é colocar outro Deus diante de Deus, porque é você se colocando como Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Então, se alguma vez, ó para que a lei serve. Se alguma vez alguém colocou outros deuses diante de Deus, já o primeiro mandamento já quebrou. Versículo 4. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Versículo 5. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente e o que tomar o seu nome em vão. Algum de nós já tomou o nome do Senhor em vão? Será que alguma vez a gente falou o nome do Senhor assim, meio que em vão? Versículo 9. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Alguém vai falar, Aline, a gente vive na graça. Eu sei que a gente vive na graça. O sábado a gente entende hoje de outra forma, mas vamos lá. Eu tô falando antes da gente se converter. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Vamos lá. 12. Honra o teu pai e a tua mãe. Algum de nós já desobedecemos pai e mãe? Algum de nós assim já mentimos pro pai e pra mãe? Mãe, eu vou para tal lugar e ia para outro. Mãe, eu vou chegar a tal hora e chegava a outra hora.
Mãe, eu tava com fulano, mas na verdade tava com ciclano. Acho que eu fui de esqueleto vermelho. Versículo 13. Não matarás. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Furtarás, irmãos, furtarás é uma coisa que a gente acha que a gente nunca fez, né? Talvez algum de nós. Mas furtar é você se apropriar de algo que não é seu. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos lá, na escola. Uma caneta, você pegou uma caneta na carteira de alguém e levou para sua casa. Isso é furto. Isso é furto. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Agora o último, irmãos. O último é aquele que vai lá no íntimo. Lá no interior. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Agora, olha só o detalhe. Todos os outros mandamentos é visível, né? Se alguém matar, se alguém adulterar, furtar, desonrar o pai e a mãe... Esses mandamentos são visíveis, essas ordenanças são visíveis aos olhos das pessoas. Agora, a cobiça, irmãos, ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém sabe se eu estou cobiçando alguma coisa de alguém. E a Bíblia está dizendo, o mandamento de Deus, que fala sobre a cobiça, está dizendo que a lei, ela sonda até o que está dentro do teu coração. Sabe o que é isso? É quando nós estivermos diante de um tribunal, não tem como você pagar por algo que você não cometeu ou você deixar de pagar por algo que você cometeu. Porque até o que está lá dentro, até lá no seu íntimo, no seu coração, a lei sabe. Agora vamos voltar para esse tribunal. Irmãos, no tribunal do homem, na justiça humana, na justiça do homem, pode ser que alguém seja inocentado, mesmo sendo culpado. Na justiça do homem, pode ser que alguém seja culpado, mesmo sendo inocente. Mas no tribunal de Deus não é assim, irmãos. No tribunal de Deus é diferente, porque no tribunal de Deus, ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E nessa condição que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, todos são culpáveis. E ainda que alguém diga ao contrário, a lei está lá, ó. Você fez isso e isso. E agora? Entenderam para que serve a lei? Será que a gente não consegue entender ainda para que serve a lei? Ah, mas agora que a gente vive na graça, a gente obedece à lei, irmãos. A lei conduziu as pessoas até Cristo, até que viesse a plenitude. Mas, Aline, então agora a gente vive sem lei? Não, agora a gente vive a lei de Cristo e a gente vai ver isso nesse mesmo capítulo. Vamos lá. Visto que... versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, pense, a humanidade indesculpável diante do tribunal. Ainda que pensem que não vai dar certo. Ainda que pensem que não são culpadas. A lei tá ali, ó, para dizer, ó, não, você é culpado. E quando a lei é exposta diante do homem, o que resta para o homem? Calar a boca. É assim, ó, a pessoa tá diante do tribunal, veio lá o advogado de acusação. Tá aqui, ó, a prova tá aqui tá mais outra prova, aqui tá outra prova. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Para isso que veio a lei.
para calar a boca de todo homem e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante de Deus, diante dele por obras da lei. Irmãos, ninguém consegue ser justificado por obras da lei. Um detalhe importante. Vamos lá, vamos pegar, a lei são 613, mas vamos pegar só o decálogo. Vamos supor que você fala assim, não, a partir de hoje eu vou cumprir toda a lei, a partir de hoje eu não vou pecar, a partir de hoje eu não vou nunca mais errar, a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho e eu não vou pecar mais. Você consegue? Você consegue? Ó, tá bom, vamos lá, esquece tudo que ficou pra trás. Esquece a sua vida quando você não conhecia o evangelho, quando você não servia a Cristo, quando você ainda não tinha fé em Cristo. Esquece tudo aquilo que a gente fez. Vamos, a partir desse dia, que dia que é hoje? Hoje é dia 9. A partir do dia 9 de maio de 2022, se você fazer um compromisso assim, ó, eu não peco mais, você consegue cumprir? Agora vocês percebem que não tem como a gente se justificar diante de Deus por causa das nossas obras? Eu sim. Percebe que não dá para alguém se justificar diante de Deus por causa das obras? Por quê? Porque se você cumprir os 9 mandamentos, são 10, o decálogo, se você cumprir 9 mandamentos e você tropeçar nenhum, você está sendo adúltero, você tá sendo desrespeitoso com seus pais, não está honrando seus pais, você vai estar sendo culpado de todo o resto do mandamento, irmãos. Você vai estar sendo acusado de adultério, de furto, de assassinato, de tudo aquilo que está lá na lei. Porque se você tropeçar nenhum, você é culpado de toda a lei. Então você percebe que não tem como alguém ser justificado por causa das suas obras. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas isso é justo? Isso é absolutamente justo. Isso é absolutamente justo. A gente já respondeu. Essa pergunta é do apóstolo Paulo, hein? Ele colocou aqui. Tropeçar em um e ser condenado em todos. Gente, ó, olha só. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Lembra que pela lei, quando Deus dá a lei lá para Moisés, ele já dá a lei com os sacrifícios. Por quê? Porque Deus sabia, amém, Alice, alguém anota o nome da Alice para mim, por favor. Porque Deus sabia que o povo não ia conseguir cumprir a lei. E o povo não conseguindo cumprir a lei, o que Deus faz? Ele já dá os sacrifícios, né, a ordenança dos sacrifícios, para que eles oferecessem sacrifícios até a vinda do Messias. Porque Deus sabia que ele daria a lei e nem assim o povo conseguia cumprir. Então é por isso que Deus já deu a lei junto com o sacrifício. Porque o povo ia falhar, ia tropeçar na lei, mas o povo ia ter a oportunidade de ir lá e oferecer um sacrifício com fé de que aquilo era uma sombra e apontava para o Messias que havia de vir. Então, pela lei, o homem tem conhecimento do pecado. A lei é para acusar. A lei é para mostrar, revelar o homem a sua transgressão. Aline, então a lei é má? Não, de maneira nenhuma. A lei é boa, a lei é santa, a lei é espiritual, irmãos. O que não é bom, o que não é perfeito é o homem. No capítulo 7, a gente vai ver isso mais pra frente. O apóstolo Paulo, ele fala sobre... ele vai usar um casamento.
Calma aí que a gente vai chegar. Eu já vou chegar lá, eu já vou concluir já. Paz, graça, Deus abençoe. Eu já vou concluir, gente. Lá no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar sobre o casamento. A gente vai ver isso. E ele vai dizer que a lei... Ele vai falar sobre um marido. Um marido que é... um marido que é santo, que é espiritual. Um marido bom. Um marido, pensa num marido bom. Ele dá o exemplo que a lei é esse marido bom. E a esposa, enquanto ela está casada com o esposo, com a lei, ela tem aquele compromisso para honrar. Ela não pode fazer outra coisa, casar de novo, porque ela vai estar cometendo adultério. Se... eu tava esperando alguém falar eu. Se a esposa, ela se relaciona com outro, ela tá cometendo adultério. Então, aquele que vive pela lei tá preso na lei. Só que a lei não morre. A lei é perfeita, a lei é santa, a lei é espiritual. Então, o que acontece? Não morre o marido, morre a esposa. Morre a esposa. A esposa morre com Cristo e ela ressuscita. E quando ela ressuscita, ela está livre para casar de novo. E agora, o seu esposo é Cristo. Faz sentido? Faz sentido. A esposa morrer para o marido e casar de novo com o marido? Não faz. A esposa, ela morreu. A esposa é a igreja, irmãos. A esposa é a igreja. O marido é a lei, a esposa é a igreja. A igreja morreu para a lei e agora ela ressuscitou e casa com Cristo. Ela não volta para o antigo marido, ela não volta para a lei. Agora ela vive para Cristo. A gente vai ver isso no capítulo 7. Esse é spoiler. Não podia dar spoiler. Ah, entendi tudo. Então, gente, a lei veio para isso, para mostrar a transgressão. A lei veio para calar a boca, para que ninguém possa dizer assim, não, eu sou bonzinho. Eu, diante do tribunal, eu consigo passar por inocente. Lê a lei, lê os mandamentos para ver se você é inocente. Lê lá. Então, Aline, se o homem é tudo isso mesmo, se o homem, se nosso coração é mau, se a gente não busca Deus, não entende a mente de Deus, o que resta para nós? É esperar o dia desse tribunal, o dia desse juízo e falar, acabou? Não, irmãos. O evangelho é boas novas. O evangelho é boas novas. É que antes de chegar a boas novas, vem as más novas. Para a gente entender o evangelho, há uma necessidade da gente entender a condição do homem. E a condição do homem é essa. Boa noite, Todd. A condição do homem é essa, sem Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora? Agora nós precisamos de um Salvador. Na verdade, desde a antiga aliança, desde o antigo pacto, a lei foi dada com esse propósito, para que o homem olhasse para a lei e percebesse que ele precisa de um Salvador. Que o homem olhasse para a lei e entendesse, eu não posso cumprir a lei, eu preciso de um Salvador. Tanto que os nossos patriarcas, que morreram na dispensação da lei, eles morreram na fé. Eles cumpriam a lei
naquilo que eles falhavam, e eles falhavam, eles entregavam sacrifícios, e todas as vezes que um sacrifício era entregue no templo, toda vez que um sangue era derramado, aquilo era sombra, aquilo apontava para o Messias. Então, quando eles ofereciam sacrifício, eles estavam com a fé no Messias que havia de vir. A fé deles não estava naquele animal, a fé deles não estava naquele sacrifício que estava entregue literalmente, mas sim no sacrifício que ainda ia ser entregue, que era Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que os nossos antepassados que creram, os judeus que creram, eles morreram na fé. Eles foram salvos pela fé no Messias que havia de vir. E a gente viu isso na carta aos Hebreus, que todo aquele sacrifício apontava para Cristo. Obrigada. Tudo aquilo que eles viveram era a sombra do que havia de vir. Irmãos, glória a Deus, nós não vivemos na sombra, nós vivemos na realidade. Aline, então, tá, agora pela graça eu posso sair por aí pecando. A gente vai falar muito ainda sobre isso, mas é importante a gente saber que para a gente vencer, para a gente vencer essa luta da carne com o espírito que nós temos todos os dias, é necessário nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, porque se deixar por nós mesmos, o resultado é o pecado. 50k. Nós carecemos, nós necessitamos de um Salvador. Amém, Dudu. Já tô encerrando, já acabei já. Amém, gente? Por hoje é isso. Amanhã a gente continua. Obrigada. Por isso que os judeus, as festas, elas não eram apenas também rituais, né? As festas eram muito importantes. Você quer ver um exemplo da festa de Purim? A festa de Purim é a festa que comemora, é uma festa que homenageia Esther, a rainha Esther, e comemora a libertação lá do povo, lá em Suzã, né? E é uma festa que eles comemoram até os dias de hoje. É para lembrar, é um memorial da libertação que Deus deu ao povo. Então as festas é também por isso, é um memorial, é para celebrar como a Páscoa, e também para aponta para o Messias. Estou na capa da gaita. O povo gosta de festa. Amém. Deus abençoe. Amém, gente. Por hoje é isso. Pessoal. Ai, pelo amor de Deus, não vamos voltar a falar de coelho, não. Já passou a Páscoa. Amém, Marcelo. Ou não. Samuel. Amanhã não tem, né? Amanhã é terça, amanhã é folga. A diáspora dos judeus. Tem várias festas, né? Tem a festa de Pentecostes, que eles comemoram até hoje. Boa noite, Luciano. Gente, alguém quer vir orar para encerrar? Tá frio, mas eu tô com calor. Amém, glória a Deus. Eu vou orar. Já estou com saudades. É bom que dá tempo de nós tudo estudar mais. Nós tudinho. Vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor.
pelo teu perdão, pela tua infinita misericórdia e pela tua graça, meu Pai. Visto que se não fosse, meu Pai, a tua graça e a tua misericórdia, nós estaríamos todos condenados, Senhor. Obrigada, Senhor, por enviar o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor Deus, por não derramar sobre nós a tua ira, meu Pai. Obrigada por entregar o seu Filho na cruz do Calvário para que a tua ira ela fosse implacada, meu Pai. Nós te agradecemos porque nós não merecemos. Não há nada em nós para nos gloriar. Não há nada em nós para nos orgulhar, Senhor. É somente pela graça, é somente pelo teu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu imenso amor. Que nós possamos, meu Pai, andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nos fortaleça, Senhor. Por meio do teu Espírito, nos direciona, nos dá força, Senhor, para que nós não venhamos passar por cima da tua vontade, que nós não venhamos passar por cima do teu querer, nem sequer, Senhor Deus, nós venhamos cogitar, analisar se a sua vontade é melhor do que a nossa, porque nós sabemos que a tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Senhor Deus, perdoa o nosso coração fraco, o nosso coração falho, Senhor. Perdoa, meu Pai, muitas vezes em que nós decidimos nem sequer meditar nas tuas escrituras. Perdoa, Senhor Deus, pelas vezes que nos afastamos de ti, meu Pai. Que o nosso coração, meu Deus, esteja cada dia mais voltado a ti, sabendo que nós, mesmo sem merecer, recebemos tamanho perdão, Senhor. Que nesse grande tribunal, mesmo sendo culpado, o Senhor nos imputou a justiça do seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós só temos a te agradecer, que o nosso coração esteja grato cada instante, cada minuto da nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Gente, tenha uma boa noite de descanso. Viu como nós somos falhos, né? Oh Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai. Bom descanso. Até quarta, se Deus permitir.